Olá, boa noite para você. Começa agora mais um Ponto e Contraponto. Junho é o mês do orgulho LGBTQIAP+. Um período importante não só para as pessoas que se identificam com alguma letra dessa sigla, mas também para quem está envolvido na luta por respeito e pelo direito de ser quem se é. Nesse contexto, surge o movimento Mães pela Diversidade, que reúne famílias que abraçaram seus filhos e filhas após terem se assumido. E esse é o tema do nosso programa de hoje. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio a Rita de Cássia, representante do Mães pela Diversidade aqui em Alagoas. Boa noite, Rita. Bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Estela. Para mim é um prazer estar aqui e agradecer pela oportunidade, de falar um pouco sobre esse movimento e sobre o papel que nós temos como família. A gente que agradece a sua disposição de estar aqui para falar sobre esse assunto. Rita, para a gente começar, eu queria que você contasse para a gente o que é o Mães pela Diversidade. O Mães pela Diversidade é uma ONG, uma organização não governamental, que ela foi formada inicialmente por uma única pessoa, uma mãe, a Maju, de São Paulo. E aí, quando o filho dela disse que era gay, ela disse que precisava sair, se juntar a outras pessoas. E como a Avenida Paulista é um palco de muitos movimentos, onde as pessoas se colocam, ela saiu com uma faixa, para dar visibilidade e dizer que era mãe, de uma pessoa gay, para acolher também, o papel do acolhimento nesse processo. E aí, na época, ela fala muito para a gente que ela não tinha nenhuma outra mãe, então ela era ela sozinha. Era sozinha. E aí ela chamava algumas pessoas que estavam ali na avenida para segurar a faixa com ela. E assim foi juntando mães, pais, família, enfim, para participar desse movimento de acolhimento. Ele tem como ponto principal acolher esse momento que as mães enfrentam, da descoberta de algo que para nós ainda é pouco conhecido, se bem que esse assunto ele já é muito falado, mas quando você recebe essa notícia em casa é novidade e a gente precisa buscar pessoas que já tenham passado por esse momento que a gente passou e passa. Qual é a importância desse movimento na luta contra o preconceito contra a população LGBT? Então, esse movimento, ele busca justamente a gente pensar no outro e respeitar o outro. E que o outro não fez escolhas, o outro já nasceu com as identificações de sexo que tem. E a importância da gente quebrar justamente essa questão do preconceito e da discriminação. Porque o que mais atinge as pessoas LGBTQIA+, é o preconceito, é a discriminação, é a violência, que tudo isso causa na vida das pessoas e na vida das famílias também, E falta muita informação também, Falta muita informação, as pessoas têm receio ainda, têm vergonha de falar que tem um filho, uma filha, que é gay, que é lésbica, que é trans. Então, assim, é uma forma da gente pensar que a gente não precisa ter vergonha de falar. Pelo contrário, quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai quebrar o preconceito que existe, primeiro em nós, depois nos outros. Então, o acolhimento, ele faz esse trabalho em nós também, da gente acolher a nossa história como mãe, como família, e acolher a história do outro. O que não é nosso é do outro, e o outro também tem um tempo de acolher a história dele, e de fazer todo um processo com mais calma, com mais tranquilidade, com mais amor e respeito. Como é que você conheceu esse movimento e como é que você o trouxe para Alagoas? Então, para a minha vida foi uma surpresa, para a vida da gente como família. Foi em janeiro, próximo... Deste ano, Deste ano. Próximo do aniversário de Sofia. Eu tenho uma mulher trans, uma jovem mulher trans que fez 23 anos agora em janeiro. E aí ela nos contou, através de uma cartinha,
ela fez um Instagram, né? Um grupinho para mim, para ela e para o pai, e colocou uma foto, né? Eu segurando ela pequenininha, bebezinha, junto com o pai. Então, assim, para a gente primeiramente foi um choque, né? Eu já conhecia, já trabalho com a diversidade, mas para mim foi um choque ter a história dela ali naquele momento. Mas ao mesmo tempo que foi choque, a primeira coisa que eu pensei foi em acolher, em abraçar, em dizer que ela é amada, ela é querida e que nada vai mudar o que a gente sente como família, como pai, como mãe, como irmã, né? E que ela teria todo o apoio ali. E que ela teria todo o apoio. Ao revelar aquilo. Ao revelar aquilo. Ela já contava com esse apoio dos colegas da faculdade, né, que ela faz Direito na UFAL, está terminando o curso, e já contava com esse apoio com os colegas do escritório onde ela era estagiária. E eu só agradeço, né, pelas pessoas que acolheram minha filha antes da gente. E isso eu disse para eles que estavam no aniversário, foi muito bom, né? E aos poucos as pessoas também, os outros familiares, eles foram acolhendo a história de Sofia, né? E o que importa para a gente é que ela seja respeitada, como ela pediu, né? Ela pediu que a partir daquele momento ela não fosse mais chamada com o nome que eles chamam, o movimento chama como nome morto, porque no sentido de não identificar mais aquela pessoa. Que é o nome da certidão de nascimento, da identidade. Isso. E aí é feita uma retificação da certidão de nascimento para ser usado o nome social a partir de então. Essa questão do tempo para realizar a retificação é um tempo, como minha filha já é adulta, é um tempo dela, né? É um tempo que ela vai decidir por fazer. Mas a partir do momento que ela se identifica com o nome social, esse nome tem que ser respeitado em todas as esferas, em todas as instituições, em todos os serviços. Rita, como mãe de uma mulher trans, você acaba sentindo também o preconceito que a sua filha é exposta todos os dias? Sim, sim, sem dúvida. A família também sente, porque a gente vê a nossa filha sofrer com isso, né? Então, independente da identificação de gênero que nós tenhamos, a gente sofre. A gente sofre como mãe, como família. E a minha filha, nesse percurso de janeiro para cá, né? Nós estamos praticamente no meio do ano, ela já sofreu junto comigo, né? Eu passei com alguns momentos ela muito desconfortável em alguns ambientes, né? Porque infelizmente a gente tem locais que são mais acolhedores, que não colocam o universo masculino e feminino para provador, tem locais que a questão do provador é mais tranquila para qualquer público, né? Eles garantem que os diversos públicos interajam ali e que utilizem aquele espaço, né? Não só a população LGBTQIP+, mas também as pessoas com deficiência. É um universo geral, que é isso que é o entendimento hoje para a diversidade, né? Mas ela também sentiu com relação ao plano de saúde particular. Ela teve problemas de viroses, né, repetidas, e aí ela foi atendida por 4 profissionais. E uma delas não quis tratar minha filha com o nome social. Agora, Rita, na sua opinião, qual é o principal obstáculo para que as famílias possam abraçar seus filhos, suas filhas LGBT? Eu acredito que ainda é o preconceito. A gente tem aquela ideia do pré-conceito. Todo mundo tem um conceito sobre algo, mas quando você fica preso naquele conceito e não consegue ultrapassar isso e ver que existe um universo diferente, né, na sociedade, no mundo, nas pessoas, você resiste. Então, as resistências, elas são um grande empecilho para você olhar o outro com amor e com respeito. Então, o maior obstáculo hoje ainda é o preconceito e a discriminação. E junto disso vem também essa falta de informação, né? Sim. Por isso que a gente decidiu fazer esse programa aí para estar
mostrando para as pessoas, né? Encorajando e dando força para as famílias também. Sim, sim. É bem importante esse espaço que vocês estão dando, porque ele dá visibilidade à luta das famílias. Rita, a gente fechou o último bloco falando um pouco sobre o que impede as famílias de aceitarem seus parentes LGBT. Na sua opinião, qual seria a saída para que essa questão seja resolvida? A informação, eu penso, Estela, que ela é fundamental para a gente conhecer algo que até então é desconhecido por muitas famílias e quebrar um pouco essa questão do preconceito, preconcebido, né? Porque só assim a gente vai conseguir que outras pessoas tenham acesso à informação de forma clara, objetiva, sem medos, sem receios, né, de amar o outro do jeito que o outro é, né? E eu acho que o amor, o respeito, eles também são fundamentais para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais humana, mais afetuosa. A gente está no mês do orgulho LGBTQIAP+. Esse é um período muito importante para tentar aproximar a comunidade, os movimentos, como o Mães pela Diversidade e a sociedade em geral, em torno desse tema? Sim, esse mês ele marca também a forma de ver a homossexualidade diferente. Antes era visto como uma doença, o termo era usado de forma errada, homossexualismo, né? Então, era os ismos das doenças, né? Dos diagnósticos. Então, você não é diagnosticado como uma pessoa lésbica ou como uma pessoa trans. Você né? É o que lhe identifica como pessoa. Você já nasce. Você já nasce assim. A demora da identificação é a demora de você se reconhecer, de você lutar internamente com algo que é tão intrínseco ao ser humano, né? E a gente demora tanto para perceber. E aí essa luta, ela marca muito isso, para que a gente veja o outro como um outro que tem uma necessidade de se mostrar como é. E a gente só basta respeitar e acolher aquele outro e aquela verdade que o outro está trazendo também para a gente. Eu acredito muito que quando uma pessoa aceita a outra do jeito que ela é, a pessoa que está aceitando e a outra que é aceita sofrem muito menos. Você concorda com isso? Sim, com certeza. Essa questão do acolher a sua história, a minha história, faz toda a diferença, né, para a gente ir quebrando esse preconceito que existe ainda muito forte na nossa sociedade. Ela ainda é patriarcal, ainda é sexista, ela ainda é binária, né? E a gente nós não somos necessariamente seres binários, homens e mulheres. Nós temos outras identificações, nós temos outras orientações e as pessoas precisam entender, precisam compreender, precisam se informar também, porque as pessoas também cometem crime, mesmo sem se informar, porque hoje o desrespeito, né, a algumas leis, ela é crime, e não é por falta de conhecimento que você deixa de cometer o crime. Com certeza. E como parte do Mães pela Diversidade, você sente que aquelas pessoas que não encontraram aceitação em casa acabam encontrando com vocês do movimento? Sim, sim, porque acabam se identificando, né? Eu já ouvi frases assim, tipo, eu gostaria que a minha mãe fosse como você. Se a minha mãe tivesse acolhido a minha história como você acolheu a de Sofia, eu seria mais feliz. Então, assim, é tão pouco que custa, não é, mãe? É tão pouco que custa acolher um filho, uma filha. Isso, para a gente, é o significado do amor incondicional. A gente ama independente de qualquer outra coisa. Quando a gente engravida, né, quando nós estamos grávidas, a gente pensa o quê? Que nasça saudável. Não, a gente não pensa sobre a questão do gênero, a gente pensa na saúde. Então, se todas as mães, todas as famílias olhassem assim os seus filhos, suas filhas, seus filhos, a gente teria pessoas mais felizes, pessoas mais satisfeitas,
pessoas mais certas do que quer, como quer, teria menos depressão também, porque, Estela, se a gente for para a pesquisa, a gente sabe que um grande fator que leva a pessoa à depressão e a cometer o suicídio é a rejeição, né? É você estar tão escondido naquela sua verdade, você não consegue colocar para fora porque você não vai ser aceito ou aceita na sua casa. Não ser quem você é, né? Isso. Agora, eu tô vendo que você está aí com a camiseta, né, do Mães pela Diversidade, que é lindíssima. Eu queria que você explicasse Sim. esse símbolo para a gente, porque é um símbolo que já diz tudo, né? Verdade. Para mim foi uma grande alegria fazer parte, né? E aqui é a família, né? A mãe, o pai, né? Seja quem for que esteja junto, está ali com os braços abertos, acolhendo. E aqui é a nossa cria sendo acolhida, né? Nosso filho, a nossa filha. Isso é tão importante, né? Esse abraço. Muito bom, muito legal. E aqui em Alagoas, poucas mães fazem parte do movimento. Você acha que com essa entrevista hoje, a gente abrindo aí mais espaço para falar sobre esse tema, outras mães podem chegar e serem acolhidas? Ah, sim, com certeza, porque a gente ainda vive os nossos medos. E o medo também de se mostrar como mãe, como família de uma pessoa LGBT, QIPA+. As pessoas ainda têm medo, né, de dizer que tem alguém na família. Ainda tem o seu medo do estigma, do preconceito, de sofrer também a violência por ser família. Mas eu acredito que a gente só vai quebrar isso se a gente der visibilidade. Quanto mais pessoas tiverem engajadas nessa luta, né, mesmo que não esteja propriamente no movimento, né, as pessoas vão conseguir se expressar melhor, acolher melhor, né? Então, você que é mãe, você que é pai, você que é avó, você que é tia, sobrinha, prima, primo, enfim, você que é família, você pode também estar junto, né? A gente está aqui para acolher. E quem acolhe precisa de acolhida, assim como quando eu fui acolhida. E como é que você se sente estando entre tantas mães, pais, enfim, pessoas que aceitaram seus filhos, suas filhas e os amam como elas são? Eu me sinto com muito orgulho, né? Eu tenho muito orgulho de ser mãe de Sofia, da história dela. A história dela trouxe... Da coragem dela, Da coragem dela, né? A coragem dela trouxe a minha coragem também de dar visibilidade a mim como mãe de uma mulher trans, né? E o que é interessante é que a gente não está sozinha. As famílias não estão sozinhas. Existem outras famílias também que estão juntas. E quando a gente se depara com o preconceito, algum momento que os nossos filhos passam por algum momento de preconceito, a gente sabe que ser parte de um movimento faz toda a diferença, é o empoderamento. Então, quando Sofia enfrentou um preconceito no serviço de saúde particular, eu fiz a denúncia e eu disse, eu faço parte da ONG Mães pela Diversidade. Então, isso faz uma diferença muito grande, o pertencimento, de a gente não estar sozinha. E tudo melhorou em casa, com certeza, né? Depois dessa revelação, da aceitação e desse acolhimento. Sim, é incrível. A partir do momento que ela nos disse como gostaria de ser chamada, a identificação dela pelo gênero, ela trouxe um outro brilho no olhar, né? Ela trouxe uma outra alegria que ela não tinha, porque ela estava com medo, com receio. E é tão importante a gente fazer isso. E é tão simples, não custa nada, é só amar. Com certeza. Rita, para a gente finalizar, que mensagem você deixa para quem está nos assistindo e que tem algum familiar homossexual e que por qualquer motivo ainda não aceitou essa pessoa? Então, eu como parte do Mães pela Diversidade, eu só desejo que vocês acolham as suas histórias, acolham os seus filhos, as suas filhas, os seus filhos, e a gente se some,
né? Que a gente quebre, saia um pouco desse medo. O medo do desconhecido, ele nos paralisa, mas o que deve nos dar força para continuar é o amor que a gente tem por aquela pessoa que a gente conhece, que ela não mudou, ela só se identificou de forma diferente para a gente, mas ela continua a mesma, a essência é a mesma. Muito bom. Rita, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso Ponto e Contraponto. Obrigada. É isso, né, gente? A gente fica por aqui e para rever essa e outras edições é só acessar o nosso canal no YouTube TV Ponta Verde SBT.